Aqui no livro de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 5, está escrito: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo eles, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Então veja, repetindo aqui o versículo 5, desde o 5, a escritura que lemos: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes. Quem são essa gente? Nós, as nações, os gentios. Nem entrareis em cidade de samaritanos. Quem são os samaritanos? Um povo meio judeu, meio gentil, que ficou sobre as 10 tribos que tinha como capital Samaria. Então veja: mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veja, nesse tempo, foi os 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que não foi para nós, as nações. Mas, conforme Paulo fala, a escritura já mencionada em outras programações, em Atos, capítulo 13, versículo 46 e 47. Paulo estava pregando a um grupo de judeus e disse: Era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que julgais indignos da vida eterna, eis que nós vamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Então veja, para os gentios, ali Deus abriu esse parente, dos quais nós estamos vivendo a 7ª era, a era de Laodiceia, que começou em 1906 e terminará com o arrebatamento. Paulo estava pregando também a um grupo de judeus em Romanos capítulo 3, em Romanos capítulo 11, versículo 25. Ele diz: Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então veja, Daniel profetizou lá no Antigo Testamento que 70 semanas estava determinada sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, Jerusalém. Agora, quem era o povo de Daniel? Era Israel, os judeus. Então veja, 70 semanas. O Senhor Jesus Cristo cumpre a primeira parte da última semana das 70 semanas de Daniel. Então veja, por isso o Senhor Jesus não permitiu que eles fossem para os gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a pregação do Senhor Jesus Cristo foi 3 anos e meio cumprindo a primeira parte da 70ª semana de Daniel. Então veja, nesse tempo nada para com as nações. Mas Deus, rico em misericórdia, Ele para com Israel, para abrir esta oportunidade para nós, os gentios. Então, do que já mencionamos, para com os gentios, Ele trata através de 7 eras. Ele tem dado o quíntuplo de Efésios para levar-nos à edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à estatura completa, a varão perfeito. Então ele dá esses 5 ministérios conforme Efésios capítulo 4, versículo 11. E Deus voltará a tratar com Israel conforme a profecia que está em Apocalipse capítulo 11, falando das 2 testemunhas mártires que pregará a Israel.
Só que tem uma coisa. Quando chegar esse tempo, se você ouvir que Deus enviou esses 2 mensageiros a Israel, os quais traz a mensagem que os prepara para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. 144 mil, 12 mil de cada tribo. Se você ouvir que Deus enviou esses 2 profetas a Israel, você pode preparar para entregar, derramar o seu sangue pelo nome do Senhor Jesus Cristo na tribulação, porque você perdeu o arrebatamento. Então veja, conforme a escritura mencionada já em Romanos 11, versículo 25. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Um tipo perfeito lá no Antigo Testamento. Quando José deu a conhecer a Israel, quando José deu a conhecer aos seus irmãos, quero dizer assim, no Egito, veio aquela escassez que todo o povo vinha buscar recursos alimentares no Egito. Então veja, aquela seca de 7 anos de seca. Então vieram também os irmãos de José. E José então deu a conhecer aos seus irmãos que ele foi aquele menino espiritual que eles expulsaram, em outras palavras, de seu meio, até mentindo para o seu pai que uma fera o havia devorado. Então veja, nesse tempo José era o governador no Egito. E eles vieram buscar mantimento no Egito. José deu a conhecer. Só que quando José deu a conhecer a eles que ele era José, nesse tempo José estava casado não com uma israelita, não com uma hebreia, mas casado com uma gentia. A sua esposa estava no palácio. Quando o Senhor Jesus Cristo, através das 2 testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11, dera a conhecer aos judeus, a Israel, que na verdade aquele Jesus que eles crucificaram era realmente o Messias prometido. Quando isto acontecer, a noiva gentílica já está nas bodas do Cordeiro, já foi transformada para corpo glorioso, já saiu da dimensão do tempo, já aconteceu aquilo que disse Paulo. É necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a escritura que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então, nesse tempo, quando o Senhor Jesus Cristo der a conhecer a Israel que realmente aquele Jesus que eles crucificaram era o Messias prometido, nesse tempo nós já estaremos nas bodas do Cordeiro. Aquela festa de 3 anos e meio, vamos ler um pouquinho, conforme o que está escrito sobre esse chamado aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 em diante. Vamos ler como está escrito. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque a vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Por que, meu irmão, você ainda fica iludido com o sistema criado pelo homem, quando a Bíblia está nos chamando para uma separação? Veja, a interpretação de homem é formado com incredulidade pelo meio. Oh, não, mas na minha igreja não, o meu pastor não é incrédulo, não. Ah, não?
Ele crê no cumprimento dessa profecia? E Jesus respondendo disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele crê nisso? É Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Então veja, repetindo a escritura, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. O aprontamento desta esposa é receber o evangelho do Senhor Jesus Cristo nas bases da Bíblia. É receber o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Viver a palavra. Você está vestido de noiva. Você está se preparando para aquele casamento. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Nós não temos justiça, mas Ele nos dá a sua justiça. Nós caímos em pecado, mas Ele não pecou. Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Repetindo, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ah, mas quando que eu fui chamado? Agora. A palavra está vindo diante de você agora. Você tem o direito de crer ou não crer, de aceitar ou não aceitar. Mas o chamamento está vindo agora diante de você. Então veja, não deixe passar por alto. É a hora da misericórdia de Deus manifesta a todos nós. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso um anjo falando a João. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Um anjo falando a João. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, esse é o chamamento, amados. É a mensagem. Inclusive, quando o profeta batizava a 17ª pessoa no Rio Raio. Numa ocasião em que ele batizou em torno de umas 500 pessoas. Quando ele batizava a 17ª pessoa, espécie de uma estrela, uma coluna de fogo, veio até próximo da cabeça do profeta, e uma voz audível que disse, como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, você é enviado com a mensagem que traz o preceder da segunda vinda. Então, amados, essa mensagem ela está percorrendo todo o globo terrestre. O Senhor Jesus Cristo disse, esse evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o fim. Não deixe passar por alto, meu irmão, minha irmã. Peça o seu batismo original bíblico enquanto o tempo é oportuno. Nós, se você mora em Campinas ou nas regiões aqui de Campinas, o endereço aqui é Rua Austério Penteado, 115, bairro Botafogo. Ou se você, mesmo se você mora em regiões distantes, mas deseja ser batizado no batismo original, entre em contato conosco e nós procuraremos qual o servo de Deus mais próximo de você e você será batizado no batismo bíblico original, ficando assim sobre essa promessa gloriosa da palavra de Deus. Não podemos deixar passar por alto. É a graça de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.